Glória a Deus, a graça e a paz. Por gentileza, nós vamos agora compartilhar a palavra do Senhor. Pedimos atenção absoluta e você, por gentileza, abre aí comigo a sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo é o 5, e nós vamos ler o verso 24. Está na tela para quem não tem a Bíblia em suas mãos para poder acompanhar, e nos diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Repita comigo assim: passou da morte para a vida. Amém. Podem assentar, amados. Glória a Deus. Tema desta noite da palavra que iremos compartilhar juntos aqui: Páscoa, a passagem para a vida. Hoje, na manhã, tivemos a oportunidade de compartilhar as Escrituras sobre o tema Eis o Cordeiro. E quando compartilhamos essa passagem, essa mensagem, lemos João 1,29, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí vimos o significado real do que é a Páscoa, a sua origem, e finalizamos com a nossa chamada de atenção para o fato de que nós devemos celebrar Jesus em nossa vida. Não é coelho, não é chocolate, não é nenhuma outra festa pagã, mas o Senhor é o Senhor que é a nossa Páscoa. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Agora à noite, nós precisamos entender o significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa, ela tem o significado, ou como sinônimo, passagem. Faz menção lá em Êxodo capítulo 12, quando a 10ª praga foi imposta sobre o Egito pelo Senhor. E aí então, com o degolar do cordeiro para a festa pascal, pegaram-se então, por ordem de Deus, o sangue, e pintou os umbrais das portas das casas dos judeus, escravos naquela época de Faraó, para que o anjo da morte, o anjo da praga, quando viesse sobre aquela casa, não imputasse a morte do primogênito. E a Bíblia fala que a morte de primogênito era tanto de animais como de seres humanos. Mas com o espargir do sangue no umbral da porta, o anjo da morte faria a passagem, passaria por aquela casa e ia embora. Então o significado da passagem é isso: livramento, não é? Um livramento muito grande, um livramento que nos dá a passagem da decretação da morte para a vida. Nós somos os filhos de Deus e recebemos do Senhor este livramento, como acabamos de ler aqui em João capítulo 5, verso 24, que aquele que crê em Cristo e na sua palavra tem a vida eterna e já passou da morte para a vida. Então eu quero destacar aqui para vocês pelo menos três elementos da passagem da morte para a vida, que nós não podemos de forma nenhuma esquecer e deixar de salientar, exaltar em nossa vida. O primeiro deles é a passagem pela porta. Repita comigo: a porta. Vocês estão aí, gente? Amém? 1, 2, 3, e a porta. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 7, dos versos 13 a 14, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida,
poucos há que a encontrem. Eu quero destacar aqui essa diferença que Jesus faz da expressão: muitos entram por ela, quando trata da porta larga, e poucos são as que encontram. Poucos são aqueles que encontram a porta estreita. Então há uma questão de encontrar com Cristo e passar por Ele, e tê-lo como a passagem. Poucos são verdadeiramente que encontram com Jesus. Tem gente que até acha que encontrou com Ele, pensa até que teve alguma relação profunda com o Senhor, mas a relação profunda com Cristo, nós vamos ver aqui mais à frente, não tem outra possibilidade senão se tornar seu discípulo. Se isso não aconteceu de verdade, não entrou pela porta. Então é preciso achar a porta e entrar nela. O bom é que para nós o Senhor Jesus não deixa a porta fechada, ela está aberta. A questão mesmo é querer encontrá-la, porque as portas elas são antagônicas. Não tem como alguém estar entrando pela porta larga e encontrar a porta estreita. São de caminhos e situações totalmente diversas. Quem estiver próximo a uma, jamais chegará à outra. É como o norte e sul. Não tem como se chegar em uma e passar pela outra. Tem pessoas que acham que vão conseguir equilibrar as duas coisas. Entrar pela porta estreita e conviver com os problemas da porta, ou as apresentações e banquetes da porta larga. Não há como. São incompatíveis. E por isso mesmo muitos são enganados, achando que encontraram a porta do livramento, a passagem para a vida eterna, e na verdade não encontraram. Porque quem é a porta? João capítulo 12, verso 9, a palavra de Deus, o próprio Jesus deixa bem claro quem é a porta. Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvará-se-á, entrará e sairá, e achará pastagens. Pela manhã, nós chegamos à conclusão, que o Senhor Jesus é o Cordeiro Pascal, é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e se Ele é Cordeiro, nós somos os filhos de Deus, no mínimo nós somos cordeirinhos. Então nós temos aqui cordeirinhas e cordeirinhos. Quem são os cordeirinhos e cordeirinhas de Deus? Levante a mão e diga glória a Deus. Aleluia! Eu também sou um cordeirinho. Preciso ser. Essa transformação quem produz é Jesus. Então olha aqui o que ele diz nesta passagem de João 12, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará passagem, ou seja, achará o alimento apropriado para a sua vida como discípulo, como filho de Deus. E a pastagem verde é exatamente para o cordeirinho que precisa. Então, veja bem, queridos, a porta é um dos elementos da passagem. Mas não é qualquer porta, é a porta estreita. E sendo a porta estreita, a própria palavra estreita já diz da dificuldade de passar por ela, mas como eu acabei de salientar, ainda tem o inconveniente de achá-la. E uma vez que acha, ao passar no estreito, quer dizer que nós precisamos nos qualificar para entrar. Não dá para estarmos carregados de muitas sacolas e fardos, como a palavra de Deus diz, de pecados. Na porta larga você pode entrar com tudo que você tem, mas na porta estreita, o que é incompatível com o reino tem que ficar de fora. 1 João capítulo 2, verso 15, o apóstolo Amor nos alerta acerca disso. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo tem, pois se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. Não dá para passar pela porta, pois a porta é estreita. Só passa você limpa, lavado, remido, mas muito purificado no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Aleluia. Então a porta é um dos elementos.
O outro que eu quero destacar aqui para a passagem, lembrando, passar da morte para a vida, você precisa entrar pela porta. Não tem opcional. O outro elemento disso é o caminho. Em João capítulo 14, 6, nós vamos fazer novamente um paralelo. Jesus, o Cordeiro, e ele falando acerca de si, ele diz: respondeu Jesus às pessoas que lhe perguntaram: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando trata do vir ao Pai, ou seja, passar daí para estar em relacionamento com o Pai, é pelo caminho. E para isso, queridos, nós precisamos identificar que o caminho é o que nos leva, é o que nos dá a passagem para a vida eterna. No Salmos de número 101, o verso 2, o salmista é sedento por passar pelo caminho e chegar inteiramente ao Senhor em fidelidade. Ele disse assim: ensina-me o teu caminho, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. E aí, eu quero destacar aqui neste versículo aqui, a oração do salmista, porque ela é uma oração de rendição a Deus. Eu destaco que esta parte da oração é uma das primeiras que nós devemos compartilhar com o Senhor em nosso secreto. É o momento de você se prostrar no Senhor e se render plenamente a Ele e reconhecer quem Ele é. Então ensina-me, Senhor, para que eu ande na tua verdade. E aí eu quero aqui trazer de volta João 14,6, quando ele fala: eu sou o caminho, a verdade. Me ensina o teu caminho, para que eu ande, que eu trilhe a tua verdade. Agora ele fala: dá-me um coração inteiramente fiel. Reporta novamente ao ponto interior da porta, da exigência de passar você limpo, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Agora aqui, no inteiramente fiel, vem a questão da perseverança, da exigência na caminhada do perseverar. E o próprio Jesus, falando acerca da perseverança, ele disse: olha, cuide, aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás, não volte atrás. A nossa vida tem que ser inteiramente do Senhor e no Senhor, é fidelidade. E nós já sabemos, Gálatas capítulo 5, verso 22, que quem produz a fidelidade em nós é o Espírito Santo, é uma atribuição do fruto do Espírito, é a fidelidade. Então, uma vez que eu tenho relacionamento com Deus, o Espírito Santo em mim produz na minha vida o que eu não tenho condição de produzir, que é ser fiel a Deus. Ele produz fidelidade, me chamando sempre para estar piamente, fielmente caminhando na verdade. E aí então eu rompo na passagem, me direcionando para louvor e temor do nome do Senhor. Então, é muito importante isso. O que isso nos traz de bênção quando nós acatamos o governo do Espírito Santo, vivemos na prática da fidelidade com Ele em nossa vida, trilhando o caminho da verdade? O que atrai para nós de bênçãos? Deus falando em Deuteronômio, capítulo 5, dos versos 32 a 33, para o povo de Israel. E aí nós podemos fazer um paralelo para nós, porque se ele falou para o povo que ele chamou primeiro, agora nós que somos os filhos de Deus, do período da graça da salvação, essa palavra também diz a nós. Diz assim as Escrituras, versos 32 e 33 de Deuteronômio capítulo 5: por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês. Olha, lembrando da fidelidade aqui, não é? Andar inteiramente com o coração fiel ao Senhor. Olha, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês. E tudo que o Senhor, Deus, nos ordenou está na lei do Senhor, na sua palavra, não é? E a palavra de Deus fala que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. O que ele faz? Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E aí você vai ver lá no Salmo 1 os resultados maravilhosos, que nós vamos fazer o paralelo aqui.
Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, vai dar o fruto na estação própria, nem as folhas não caem, tudo quanto fizer prospera. Agora veja aqui, com relação a Israel também, o que Deus fala: por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, ordenou. Não se desviem, ou seja, perseverem, nem para a direita, nem para a esquerda. Muitas são as seduções, que o caminho largo vai produzindo, ele é tão largo, que dá para ver de longe quem está no caminho estreito. Mas cuidado, não olhe para trás, porque ele é antagônico, ele vai para outro lado. Quem olha para trás, vê o caminho largo, e suas nuances, e suas ofertas, e pode querer retroceder, mas o fim é amargo. Salomão fala acerca disso: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim é morte. E é exatamente o final, o caminho largo, conduz aonde tem também a porta larga. E olha só o que fala Deus aqui com relação ao benefício: andem sempre pelo caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês, para que, primeiro, destaco, para que tenham vida. Repita comigo: vida. E a palavra de Deus fala que a vida que Ele tem para nós é vida eterna, é vida abundante. João 10:10, ele diz lá: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, primeiro, vida, queridos, plena, vida abundante, vida tanto agora, a vida de Deus em nós, a felicidade em nossa casa, em nossos relacionamentos. E aí eu falo felicidade aqui como realização de vida, é o Espírito Santo que produz esse fruto em nós, Gálatas 5:22, e nós podemos ter felicidade quando estamos no Senhor, mesmo passando por luta, mesmo vivenciando tribulação. Pois lá no Salmo 23, o salmista, que é maravilhosa essa passagem, que é o salmo do pastoreio: o Senhor meu pastor e nada me faltará. Ele diz lá: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque a tua mão está comigo, a tua vara e o teu cajado me conduzem em felicidade, me consolam. Aleluia. Então veja bem, vida é o que nós precisamos. João 3,16 fala que esse é o objetivo de Deus para com a raça humana, Ele veio para que nós tenhamos uma vida eterna, porque o seu amor incondicional, incomensurável, o movimentou, para vir até nós, porque Deus amou a humanidade de uma maneira tão grande, incomensurável, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, ou seja, tenha vida. Depois fala mais aqui ainda, voltemos a Deuteronômio capítulo 5, versos 32 a 33, Deus falando a Israel, andem sempre pelo caminho que o Senhor seu Deus ordenou a vocês. Lembrando que o caminho é a nossa trajetória, é por onde nós temos que passar, é a passagem para a vida eterna. O Senhor seu Deus ordenou vocês para que tenham vida, tudo vá bem com vocês. Olha que maravilha isso, queridos. Quem quer que as coisas tudo dê certo em tudo na sua vida? Levante sua mão e diga amém. Amém. Nós queremos. Não é esse o nosso sonho? Quantas vezes até tropeçamos na murmuração, porque as coisas não vão de acordo com o que nós achamos que é o melhor. Mas aqui está o segredo: não é o nosso caminho, é o caminho do Senhor, é o caminho que Ele comanda, é o caminho que Ele direciona, para que tudo vá bem com você. O cordeirinho, a cordeirinha não sabe o que é bom para a sua vida, são ingênuos, incapazes de fazer a boa escolha, e para isso mesmo Deus destaca que Ele direciona o pastor, mas o pastor, o bom pastor, para que conduza pela porta, para que entre e saia, conduza pelo caminho com o cajado para consolar e não se desviar, para ir às águas tranquilas e às belas e boas pastagens. Então, tudo vai bem em nossa vida quando o Senhor direciona nossos passos na caminhada. Repita comigo: tudo irá bem na minha vida quando eu me submeter à condução do sumo pastor
Amém, irmãos? Tudo vai bem. Vai me levar a águas tranquilas. Vai me conduzir à hora certa ao alimento. Vai prosperar a minha caminhada. Vai proteger dos malfeitores, dos predadores, das pestes, das doenças. Vai tratar as feridas. Vai atrás quando me perco, a me ajudar a retornar ao caminho. Usará o cajado que conduz ao bom trajeto. Ainda fala mais aqui, além de vida, ainda tudo irá bem. Diz mais: seus dias se prolonguem na terra, da qual tomarão posse. Ou seja, longevidade, sucesso na vida, terminar bem a nossa caminhada enquanto estamos aqui, até sermos recolhidos ao Senhor, conforme sua benevolente vontade. Então, enquanto estivermos aqui, Ele vai prolongar, porque Deus tem interesse em nos usar, não é? Como projeto salvador para o mundo. Nós somos parte relevante na salvação de outras pessoas. Nós temos uma missão, somos os delegados de Deus. Há sobre nós um clamor missionário do céu a nosso respeito, para levar a mensagem da salvação àqueles que nos cercam. Ciclo de afinidade, relacionamentos, colegas de trabalho, família, colegas de faculdade, de escola, onde nós estivermos, nós somos os representantes de Deus na terra, nós somos os indicadores da passagem. Quem quer viajar não tem que comprar uma passagem? Sim ou não? A não ser que vá de carro, mas mesmo assim tem que pagar os pedágios para passar. Há um pagamento por isso. O pagamento foi o sangue. Lá no Êxodo, quando o povo de Israel estava celebrando a Páscoa com o sangue no umbral da porta, o anjo da morte estava destruindo os primogênitos no Egito. O que fez o livramento, o que produziu a bênção e oportunizou também a saída, a passagem da escravidão para a liberdade, foi o acato da obediência. E aí eu chamo isso aqui de compra da passagem. Queridos, para que você possa vislumbrar e experimentar esse sucesso, você precisa comprar a passagem. Só que o interessante da compra dessa passagem é que o preço é o sangue do Cordeiro, não é o sangue dos cordeirinhos, é o sangue do Cordeiro Supremo. Ele já pagou o preço, então eu só preciso ir no balcão e retirar a passagem. Ela já está inclusive numerada e nomeada, seu nome já está lá. Deus nomeou a todos nós para a salvação. Levante suas mãos e diga glória a Deus, aleluia. Mas você tem que ir no balcão da passagem para retirar. Esse é o único trabalho que você tem que fazer, está lá. Hoje, não é, nós podemos dizer assim, pode tirar até com QR Code na internet, mas você tem que fazer a sua parte. Ela não virá a você sem que você direcione o seu smartphone para o QR Code, para abrir a passagem e você fazer uso dela. É baixada online, o Espírito Santo traz do céu para você, mas você tem que bater na porta e pedir o ticket. Sabe como que é isso? Eu te reconheço, Senhor Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. A palavra de Deus fala que a forma de tirar essa passagem é única e exclusiva. Se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, crendo em teu coração, serás salvo, aleluia. É a forma de tirar o ticket. A passagem já está garantida, já está tudo realizado, não precisamos fazer nada, só pegar o ticket, mas é com a boca e crer no coração. Então tem o elemento confissão e fé. Repita comigo: confissão e fé. E fé. Você já confessou? Já. Só que a fé é mais delicada. Confessar é fácil, queridos. Nós falamos tantas coisas, a nossa boca fala, mas fala muito, e confessamos tanta coisa. Tem gente que confessa Jesus com muita facilidade.
Você quer aceitar Jesus? Essa expressão então muito utilizada na igreja durante anos, séculos e séculos, não é? Vem sendo utilizada. Tem gente até que fala assim: eu confesso agora, eu já aceitei Jesus há muito tempo e não vou deixar de aceitá-lo nunca. Uma vez uma pessoa falou isso comigo, mas eu falei: e agora? Você está disposto a obedecer o que a Bíblia diz? Aí já complica, né? Que eu não concordo com tudo. Já viu isso? Eu não concordo. Hoje mesmo tinha uma pessoa falando comigo mais ou menos isso: eu tenho algumas coisas que eu não concordo. Meu irmão, minha irmã, para entrar no avião, você não pode fazer o que você quer. Quem viaja muito sabe disso aí. Você tem lá a cadeira numerada. Quando manda colocar o cinto, o que você faz? Você tem que colocar o cinto. Você tem que colocar a cadeira na posição, senão o avião não decola, né? Vai lá, ou o comissário ou a comissária de bordo, antigamente falava aeromoça, né? Vai em você e fala: por gentileza, coloca a cadeira na posição vertical aí. Né? Várias vezes eu esqueço disso, né? Que eu já vou chegando no avião, né? Dobro assim, às vezes quando estou viajando, faço aquela minha oração de salvação, não tem, irmãos? A oração de salvação: Senhor, me livra, se eu morrer aqui, cuida da minha família, põe um pastor melhor do que eu na igreja, não é? Porque eu já estou entregue nas tuas mãos. Porque não tem outra saída, irmão. Se o avião cair, você vai, ou você faz essa oração de entrega absoluta aí para ir para o céu, ou você vai, né, cair mesmo, né? E aí você interprete aí para onde você vai. Mas olha, eu faço, e tem que seguir a regra. Não pode sair agora então com esses elementos aí da Covid. Você tem que estar de máscara, né? Tem que obedecer direitinho. Quem não obedece, o avião põe para fora. Eu já tive numa situação inusitada disso dentro do avião. Que coisa horrorosa. Eu não sei se vocês já experimentaram esse mal, uma confusão que arrumou. O avião não saiu enquanto a Polícia Federal não veio e tirou a pessoa. Veio a Polícia Federal e tirou o baderneiro de dentro do avião. Eu não sei o que o camarada arrumou lá, se ele não queria sentar numa cadeira lá. Eu sei que ele foi retirado. Enquanto não retirou, o avião não saiu. Porque as pessoas têm que obedecer às regras. Sim ou não? Meu convívio muito é com o fórum. Vai no fórum. Vai no fórum de bermuda para ver se você entra. Vai no fórum de chapéu para ver se não pede para você tirar. Vai sem camisa, roupa de banho. Não é? Ultimamente, agora estão até mais flexíveis, mas tinha época que não deixavam mulheres entrar com saia curta. Não entrava, deixava entrar com alcinha. Advogados e advogadas então têm conduta, tem regra. Mas nós achamos que quando se trata de Deus, Deus é misericórdia. Ele vai engolir qualquer coisa. Ele vai aceitar você caminhar no caminho largo e estar com Ele depois no templo adorando a Ele. Não há essa possibilidade, pois o Senhor fala que o morno Ele não consegue engolir, Ele vomita. Uma expressão até dura demais de Deus. Então nós precisamos nos adequar. E adequar, queridos, tudo vai bem, seus dias vão se prolongar, sucesso, bênção quando você está no caminho. Para finalizar, o outro elemento da passagem, além da porta estreita do caminho, é a cruz. 1 Pedro 2,24, texto que toda a ceia nós compartilhamos, a palavra de Deus fala lá: e Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, nós vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. A tradução que normalmente nós citamos na ceia do Senhor é: levando Ele mesmo em seu corpo os pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados vivêssemos para a justiça, e pelas suas feridas fossem sarados. Veja você que Ele mesmo levou na cruz para que nós tivéssemos a passagem. Agora, olha o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 3, verso 25, nos oferecendo aqui entendimento maior acerca do sacrifício. Ele diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Olha que lindo isso, que eles foi pelo sangue.
Novamente nos reportamos à passagem, aqui fazendo uma analogia com o que ocorreu lá em Êxodo capítulo 12, do livramento da praga do primogênito, o grande livramento de Deus. Agora fala aqui que foi o sacrifício de Jesus, o seu derramado sangue por propiciação lá na cruz, e agora por meio da fé, lembrando, abri um parênteses, nós estamos no ano da fé, né? Exercitando fé, por meio da fé agora, como ato de justiça, Ele que derramou o sangue lá na cruz, nós podemos passar pela cruz de Cristo e receber o livramento. É o que Paulo fala aos Colossenses, o escrito de dívida que era contra nós, Ele cravou na cruz. Lucas 9:23, agora Jesus coloca a questão da cruz como passagem. Agora o próprio Cordeiro nos diz que nós precisamos da cruz para entrar em relacionamento profundo e muito relacionado com Ele. Diz assim, Jesus dizia a todos, agora a todas as pessoas que estavam à sua volta, quem era multidão, quem era discípulo, quem estava próximo, quem era da família, tinha relacionamento, ninguém ficou sem saber. O texto fala claramente, ele dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, ou outra tradução vai dizer, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A cruz como elemento de passagem. Entenda aqui que a cruz não são os problemas que nós estamos enfrentando. Tem gente que acha que até a cruz é o marido, é a mulher, é o trabalho, é a carreira. Ei, essa cruz, você quer a cruz para a pessoa, porque está decretando condenação para o outro. Nós não somos juiz, ninguém pode ser chamado de cruz, mas nós temos uma cruz a carregar. A cruz a carregar, que é tomada diariamente, é o entendimento de que nós precisamos morrer em nosso eu. É uma decisão de morte do egoísmo, para que o governo de Deus se estabeleça. Se eu não decidir todo dia me cravar na cruz, morrer com Cristo, eu não vou sair do egoísmo. Vou estar sempre buscando acalento, vou estar sempre buscando o que a minha alma deseja, você está sempre em confronto com a vontade de Deus e com os outros eus que estão à minha volta, porque quando eu estou cheio do egoísmo, o que eu atraio é mais egoísmo. Lembre-se disso, repita comigo: o que eu tenho de muito na minha vida é o que eu vou atrair. Amém, queridos? Então, se você tem muito Deus, você vai atrair muito o Espírito Santo, você vai atrair muitas coisas do reino. Mas se você tem muito eu, você vai atrair muito mais desejos. E aí, quando atrai muito mais desejos, vai atrair pessoas desejosas. Misericórdia. São detentores de satisfações. Eu quero isso, eu sonho com aquilo, mas eu queria tanto, mas eu preciso ser amada, eu preciso ser amado, eu preciso ser compreendido, eu preciso vencer, eu preciso de melhor condição, eu preciso de melhor salário, eu preciso de melhores coisas, e está sempre o eu precisando, nunca tem realização, pois quem tem realização, o Espírito Santo é que produz nele. Então o eu precisa diminuir e ele crescer. Nesse aspecto, quando Jesus fala aqui, tome a sua cruz, se crucifique, morra para si mesmo. É o que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, verso 20, texto que eu já cito aqui já citei inúmeras vezes. Ele diz claramente: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele diz lá mais ainda: e a vida que agora eu vivo na carne, que era para ser o eu, está crucificado, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa é e deve ser a vida na cruz, negação do seu desejo. Para finalizar, queridos, eu quero compartilhar com você Isaías 55:7, a oração
que Deus transmite ao profeta Isaías, falando exatamente sobre a expressão da passagem, do que nós precisamos para ter uma vida no gozo, na felicidade de Deus. Olha só o que Isaías fala neste capítulo 55, pela manhã nós compartilhamos 53 e um pouquinho à frente 55, que o ímpio, olha o que diz o profeta, que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Se nós entendemos, queridos, que temos que entrar pela porta, que nós precisamos perseverar no caminho, que o nosso lugar de status nesta vida é a cruz, nós alcançamos o perdão de Deus. E alcançando o perdão de Deus, adquirimos o ticket da passagem para a vida eterna. A Páscoa passa a ser o nosso destino, o jantar celestial da felicidade das bodas do Cordeiro. Esta é a Páscoa que nós vamos cear com Jesus. Está destinada a você. O convite já lhe foi enviado, mas não tem hoje gentileza confirmar a presença? Vou repetir, gentileza confirmar a presença? Então você precisa confirmar a sua presença todo dia. Por gentileza, coloque-se de pé. Mão à altura do peito. Nós vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado por nos nutrir com o entendimento da Tua palavra, nos despertar por misericórdia para este momento singular, majestoso da Tua graça e da Tua misericórdia em nós. Não nos deixe, Senhor, decairmos da Tua gloriosa presença e da Tua paz. Senhor, decair da paz é nos afastarmos de Ti, mas hoje nós temos a oportunidade, Senhor, de pegar, entrar pelos elementos da passagem, a porta, o caminho, a cruz, para vivermos a vida do Teu perdão. Obrigado, Espírito Santo, por falar conosco, por nos despertar e ministrar profundamente em nós. Não nos deixe aquém, nem abaixo, muito menos, do que o Senhor tem planejado para a nossa vida. Eu oro a Ti, Senhor, por essa misericórdia, por esta graça, por meio da fé no Senhor, no nome de Jesus. Amém.